Mas uma pesquisa da Quest, divulgada hoje, mostra uma ligeira recuperação da popularidade do governo Lula. Aí você pode se perguntar, como é que pode? Mas a desaprovação oscilou 2 pontos percentuais para baixo, passando de 53% na pesquisa de julho para 51%. Os entrevistados que disseram aprovar a gestão do petista passaram de 43% em julho para 46% em agosto. Os resultados estão dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Você, Ana Paula, aprova o governo Lula? Não, eu não aprovo, eu desaprovo, nunca votei no Lula, não vou carregar isso comigo no dia do juízo final. Mas eu não acredito nessa pesquisa. O que acontece é que o Lula tentou surfar numa onda no discurso de defesa da soberania por causa do tarifaço, e isso não rendeu exatamente um resgate na sua popularidade como ele, o Sidônio e Companhia Limitada imaginavam. Então agora sai essa pesquisa, me perdoe, eu não acredito, porque eu sei que esses institutos de pesquisa costumam manipular esses números dentro da margem de erro. Pode observar que a variação ocorreu dentro da margem de erro. Então, e que de certa forma eles estão manipulando a margem de erro de qualquer forma. Então eu não tenho como provar isso que eu estou dizendo, mas eu não acredito nessas pesquisas que, na verdade, está tentando criar um fato político, uma notícia, para dar uma sensação de que o Lula está recuperando a sua popularidade. E, na verdade, não está. Agora, quando você tem 100%, se tem 51% que não aprova, é que a maioria, democraticamente, não está aprovando. Sim. Se você tinha 46 e agora tem 43 de reprovação, não, de aprovação. De aprovação. Ou 43 tinha e passou a 46. É a mesma coisa. Agora, o que mudou? O que aconteceu de bom para melhorar? Segundo indica a pesquisa, teve pessoas que recebem Bolsa Família. Oh, que curiosidade. Alguém te dá dinheiro e você vai falar, eu estou de acordo com esse governo. Professor Suano, você está de acordo ou em desacordo com o governo? Não tem como estar de acordo com o Lula, né? Está de acordo com o Lula, está de acordo com um erro absoluto. Ele só não é um perfeito errado porque a perfeição não existe. Então ele é tão incompetente que nem para ser perfeito no erro ele consegue. Mas veja, para mim, eu vou te falar do fundo do coração. Eu entendo o que a Ana falou, e a Ana foi interessante no argumento dela, como ela falou, uma espécie de fazer maquiagem dentro da margem do erro para transformar isso em narrativa. E a minha discordância desses institutos, dessas pesquisas, dizem respeito à própria metodologia. Primeiro, na amostragem que fazem. Ora, eu quero que liberem todos os cálculos que foram feitos, as reuniões que foram feitas para escolher uma determinada amostragem para fazer pesquisa. Não venha com essa conversa fiada que fica ligando até 100 mil pessoas para escolher as 2.000 que são mais representativas no processo de amostragem. Para mim, isso não é o suficiente. E mais, não é apenas a amostragem, é a sequência lógica de perguntas e respostas que são feitas. Se você pega na pesquisa inteira os dados que são apresentados, tem coisas como o governo Lula está governando melhor ou pior do que o governo Bolsonaro. Aí aponta que o governo Lula está um pouquinho melhor avaliado. Mas quando chega depois numa outra pergunta, está dizendo que a economia está sendo mais mal conduzida por ele do que pelo Bolsonaro. Que lógica de perguntas são essas? Não tem lógica. Ou seja, a ideia é fazer a maquiagem dentro da margem de erro, como a Ana assertivamente apresentou, para produzir uma narrativa. Mas quando você olha, continua a mesma porcaria. Significa o quê? É um governo confuso, não tem avaliação adequada, independentemente dessas maracutaias que podem estar sendo feitas. Eu não vou dizer que eles fizeram isso intencionalmente. Eu prefiro dizer que são institutos incompetentes, porque assim eu estou dentro do meu direito de avaliar. Se eu digo que eles fizeram intencionalmente, eles vão dizer, não, você está me acusando agora, prova. Então, deixa o problema da prova para eles, tá? Mas eles são incompetentes e ficam esses institutos produzindo problemas mais do que solução. Por quê? Porque eles simplesmente colocam para todos nós a tentativa de avaliar adequadamente. O objetivo, chegar nas mãos do Sidônio, que vai tentar fazer uma peça teatral, uma encenação, uma peça cinematográfica, para jogar e dizer, tá vendo? O Lula está sendo bem avaliado porque enfrentou o Trump. Ninguém sabe quem é o Trump, em parte expressiva da população brasileira. Ninguém sabe o que está acontecendo. E além de não saber, está sendo mal informado pelos diários oficiais da União, seja aquele do Rio de Janeiro e na Berrini, seja que está aqui os dois que estão aqui na Paulista. Eles ficam simplesmente divulgando aquilo que é irrelevante, sem explicar a realidade. Por isso,
o problema todo. Essas pesquisas não representam nada. Elas são apenas peças para construir uma narrativa. Ponto Te final. agrego um dado, Emerson. Tem gente que esteve no Geomapalooza, em Portugal, Lisboa, e falou que tinha diretoras, mulher, diretora de uma dessas empresas de pesquisa que estava presente aí. Isso não tira a objetividade do trabalho quando você está linkado tão perto do governo? A Ana e o professor foram assertivos demais no que falaram nos comentários. E você fechou um raciocínio. Se você fizer uma leitura através do extrato, né, tanto regional como valor econômico, você vai descobrir que os estados que mais subiram, né, o estado não, a região que mais subiu o índice, né, favorável ao governo foi, coincidentemente, o Nordeste. E aí, se você for buscar pelo extrato, pelo valor econômico, são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. E o que isso significa? Um aumento de 46% para 55%. Os estados a região que mais reprova é Sul e Sudeste. Então, como o professor disse, é o pessoal que acaba tendo um pouco de intelecto, né, a capacidade cognitiva um pouco melhorada, e aí consegue discernir o que é essa influência dos Estados Unidos sobre o Brasil, né, as retaliações que estão sendo feitas, e aí a troca, né, quando um governo, na verdade, ele faz uma troca, né, uma troca de moeda, literalmente, com a população, e você cria uma dependência, isso é muito nocivo, porque essa dependência torna, na verdade, realmente a dependência socioeconômica de um governo no qual você acaba sendo manipulado. E, sem dúvida alguma, a pesquisa não retrata a verdadeira realidade que o país passa hoje, atualmente. É um sequestro financeiro, Perfeito. né, É isso doutor mesmo. Emerson? Luiz Arthur. Segre, olha que interessante, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu confio nesse instituto de pesquisa? Não. Mas eu também não vou ser leviano em dizer que eles manipulam. Eu prefiro analisar da seguinte forma. Na pior das hipóteses, eles estão corretos. Então, porque, assim, se eles estiverem manipulando, a gente vai descobrir na eleição do ano que vem, na urna, a direita vai ganhar, então eles estão manipulando, ok. Mas vamos imaginar que eles estejam corretos. E vamos tentar aprender alguma coisa com o resultado. O resultado diz que o governo Lula melhorou a sua imagem, mas ainda assim ele é mais desaprovado do que aprovado. 51% desaprovam, 46% aprovam. Então, melhorou, mas continua ruim para o governo Lula. Ok. Vamos aprender alguma coisa? O que teria sido o argumento para essa melhora? Aqui que mora o perigo. E a gente pode ficar negando ou pode tentar aprender para usar isso na eleição. Há uma narrativa forte da esquerda e de boa parte da mídia de que a culpa pelo tarifaço do Trump, que em última análise geraria desemprego no Brasil, essa culpa é da direita. Essa culpa é da família Bolsonaro. Essa culpa é do Eduardo Bolsonaro. Atenção, não é a minha opinião, é a narrativa da esquerda e de boa parte da mídia. E pode ser que uma parte da população brasileira esteja convencida disso, de forma equivocada, mas convencida. Então a gente tem que aprender e tomar muito cuidado, porque narrativas falsas podem virar votos para a esquerda. Uma mentira dita 1000 vezes pode virar uma verdade. Já diria quem, professor Suano? Joseph Goebbels. Na Alemanha nazista. Então, podemos ficar brigando com o Instituto de Pesquisa? Podemos. Mas vamos avaliar, vamos partir do princípio que eles estejam corretos. O que a gente precisa fazer para combater uma narrativa falsa, mentirosa, de que a culpa do tarifaço do Trump é da direita? Porque é mentirosa? Porque a gente sabe que a culpa é do Lula, que se alinhou com um monte de malucos dos BRICS, com o Irã e outros países, e foi por isso que o Trump tarifou o Brasil. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, não tem nada a ver com a direita. A culpa é do governo Lula. Agora, uma parte da sociedade está sendo manipulada e isso é muito perigoso.